Então vamos iniciar aqui com a apresentação da Pareto, The Artificial Intelligence Streamers, a evolução dos anúncios em lives, 85% Ad Recall, com a geração Z no YouTube e na Twitch. Vocês já pensaram em anunciar através de 5.000 influenciadores ao mesmo tempo? Bom, né? Para atingir a geração Z, as grandes marcas estão investindo cada vez mais nas plataformas de transmissão ao vivo, como a Twitch, Trovo, YouTube Live. A diferença do marketing de influência que nós conhecemos é que os streamers eles já usam alta tecnologia para aumentar o engajamento da audiência e promover as marcas de forma inovadora. Com a inteligência artificial, já é possível anunciar em massa em milhares de canais, otimizar em tempo real o resultado de conversão de cada streamer e usar anúncios interativos sem interrupção da transmissão. Maravilhoso! Tudo com controle antifraude, 100% viability e VTR. E quem vai apresentar agora para a gente é o Ramon Turler Palomo, sócio fundador e diretor de receita da Pareto. Então eu quero aquele calor humano para a gente esquentar a nossa primeira apresentação. Uma salva de palmas para Ramon! Seja bem-vindo ao nosso palco Content. Pode pegar esse bastão, isso. Ramon, como eu disse ali, divirta-se, o palco é todo seu, meu amigo. Bom dia, gente. Obrigado pelo tempo de vocês aqui hoje. Eu sou o Ramon, sócio fundador e diretor de receita da Pareto. E a Pareto é uma empresa de tecnologia, né, focada em uma plataforma de inteligência artificial. Nosso objetivo é consolidar as maiores inteligências artificiais, incluindo a nossa própria AI, em um único lugar. Então a nossa ideia com a plataforma TES é ser essa grande orquestradora de AIs. Né? A ideia aqui é a gente usar cada AI para a função na qual ela desempenha melhor. Para a parte criativa, a parte de automação de campanhas e tudo mais. É isso que eu vou trazer um pouquinho aqui hoje. Já é sabido, né, a mega revolução de inteligência artificial que a gente está vivendo. Né? O próprio evento é uma descrição clara disso e tudo que está acontecendo por aí. Mas a grande pergunta que eu queria trazer hoje para vocês é: qual é o índice de penetração de IA nas suas campanhas hoje? De fato, quanto que a agência, os times de marketing das empresas estão acompanhando toda essa evolução da IA e, de fato, implementando ela no dia a dia? O que a gente vê no processo é que tem alguns gargalos nessa hora e acaba quebrando a grande vantagem que a IA traz no processo. Para tangibilizar um pouco, vou trazer um exemplo real, né, das macroetapas quando a gente quer fazer o lançamento de uma campanha. Então, no caso, a gente começa pela parte de ideação, naturalmente. A gente pode usar o OpenAI ali, né, o ChatGPT, a própria AI da Pareto e outras, para gerar ideia de copy, gerar ideia de estratégia até de produção de criativos e tudo mais. Com isso, a gente pega e dá sequência na parte de geração de imagens e vídeos. Então, também dá para usar OpenAI, tem até outros melhores para esse processo que a gente indica, para a gente gerar imagens e vídeos, o Adobe Firefly, por exemplo, e outros que estão evoluindo muito rápido. E aí a gente gerou esses assets, né? Com esses assets, a gente vai para a parte do criativo. E aí também tem muita AI. Para a parte de produção do vídeo, de fato, do comercial, para a parte do banner que a gente vai subir nas campanhas. E aí já começa uma dificuldade maior, né? Até aqui foi maravilhoso com as AIs ajudando a ganhar uma enorme produtividade. Mas quando chega na parte de configuração, tem um problema sério que a gente vê. Tem muitas agências e times de marketing dos anunciantes que pega todo esse asset, todo esse criativo e tem vários seres humanos para subir nas plataformas. A gente pega, e sempre os criativos ficam prontos quando? Sexta-feira à tarde, né? Final do dia, por volta das 5 horas ali que fica tudo pronto. E aí tem que ser os humanos subir no TikTok, subir no Instagram, subir em Meta Ads, em Google, qualquer outra plataforma. E aqui, reparem que o processo se inverte. A gente usou AI para gerar, né, para ajudar na parte criativa e até estratégica. Na parte mais braçal, mais operacional, é um monte de pessoas fazendo. Então esse link com as plataformas, esse processo ali de automatizar
que é braçal, que não tem inteligência alguma, acaba ficando com o ser humano muitas vezes. E esse é um primeiro gargalo. Mas, beleza, resolvemos essa parte, criamos as campanhas, aí tem toda a parte de criação mesmo do tipo de campanha, do formato que a gente vai fazer em cada um dos canais. Mesmo um DV360 e outras plataformas não conseguem consolidar tudo em um único lugar. Então você tem que logar lá, subir nas plataformas e configurar tudo para lançar de fato suas campanhas. E aí, claro que depois na parte de otimização e orçamento, tem a própria inteligência artificial das plataformas, né, do Google, da Meta, te ajuda a você otimizar toda a campanha. Mas o gargalo que a gente vê muito aqui é na parte de análise, muito superficial. Você vê o Smart Bidding do Google, o algoritmo da Meta, otimizando para clique, enquanto a cobrança do time é em cima de conversão. Você vê uma empresa que está precisando de lead qualificado, mas está otimizando lá no início, no topo, meio e fundo de funil para lead, ou receita faturada ao invés de margem de contribuição, e por aí vai. Então, aqui tem alguns gargalos, mas ainda assim, o processo inteiro, quando você vai lançar uma campanha de mídia paga, já é bem automatizado. Mas agora, quando você vai para uma campanha com influenciadores, aí, toda essa tela aí está um pouco vermelhinha, por quê? Desde o processo de ideação, imagem, criativo, tem o processo de selecionar os influenciadores, tem que passar o briefing para eles, né? Tem que validar o conteúdo que cada um vai publicar nas redes sociais. Então, nessas primeiras 3 etapas, é um processo um tanto mais manual quando você compara com uma plataforma de mídia. Quando você vai para a parte de configuração e campanha, também é manual pela natureza da campanha. Mas o problema mesmo, aqui eu tive até que fugir da paleta de cores da nossa empresa para mostrar a gravidade da parte de otimização e orçamento. Por quê? Praticamente não existe. Você configura, você planeja uma campanha com influenciador, você negocia lá a quantidade de postagens, stories, que você vai fazer tudo nas redes sociais e depois você vê como ficou. Você pode até otimizar de um mês para o outro, mas você precisa esperar acabar aquele orçamento que já foi aprovado com os influenciadores, aquela estratégia de publicação com aquela frequência que já foi aprovada. Então não tem a parte de otimização de fato por segmentação, porque não dá, né? Plataformas que trabalham com isso não permitem esse nível de otimização. E a parte de gestão de orçamento, a mesma coisa. Assim como você pode otimizar na mídia o orçamento dia a dia, por exemplo, isso é muito mais complexo e inviável na parte de quando se trata de influenciadores. Então, entendendo esse processo, eu queria trazer essa pergunta, né, que estava até já na descrição do evento. Como a gente lançar uma campanha com 5.000 influenciadores? E até antes disso, por que cargas d'água a gente quer impactar 5.000 influenciadores, anunciar através de 5.000 influenciadores ao mesmo tempo? Essa é até voltando um pouquinho antes da pergunta. Todo mundo quer atingir novas audiências. Todo mundo quer atingir audiências que ninguém está anunciando, audiências cada vez maiores, em busca de resultados cada vez maiores. Já é sabido que influenciador funciona e funciona pra caramba. Então todo mundo quer usar cada vez mais os influenciadores. Agora, geração Z também é uma forma de impactar. A geração Z está na TV aberta, em rádio? Um pouco. Ela está nos canais de Twitch, por exemplo, das plataformas de streaming, nas redes sociais, de uma forma diferente. Então, você quer atingi-las de uma forma diferente. E é isso que que eu quero trazer o convite aqui de mostrar como que a gente pode fazer isso. Então, assim, por causa disso tudo, a gente quer usar cada vez mais nano e micro influenciadores, para que a gente não fique inflacionando, por exemplo, uma campanha, todo mundo usando os grandes influenciadores, né? Porque é gerenciável, né? Não consegue, dá para fazer para 10, para 20, mas para fazer para 5.000 já não é gerenciável. E aí, quando eu consigo fazer para 5.000, se eu conseguir aqui mostrar se isso for possível mesmo ou não, a gente consegue pegar os influenciadores menores e atingir taxas de engajamentos inacreditáveis. Mas para a gente, né, como eu mostrei o processo ali, a gente tem que resolver algumas etapas. A gente tem que automatizar algumas etapas, alguns processos. A parte criativa, eu falei, não dá. Imagina você mandando, pedindo para o influenciador, cada um dos 5.000, preparar o conteúdo e a marca validando, porque tem questões de brand safety, né? Tem questões de validação da forma de comunicação da marca e tudo mais. Então, você tem que mandar para 5.000 e depois validar o conteúdo de 5.000 para permitir que eles lancem a campanha.
E se você deixa todo mundo lançar de uma vez, depois você tem que minimamente monitorar para ver se não deu algum problema. E é muito mais arriscado. Então a parte criativa tem que automatizar. A parte de validação, como eu falei também. E aí dá para usar AI nesse processo. E a parte de lançamento, a gente precisa enviar, imagina mandar por e-mail, pelo Drive ou por alguma plataforma para os 5.000 baixarem o conteúdo e publicarem nas suas redes sociais. Já é um processo que tem que ser automatizado, senão fica inviável. E por fim, a parte de otimização. Quando você permite uma segmentação enorme, você permite uma otimização muito granular e resultados muito melhores. Então aqui, para a gente permitir que a otimização seja feita, a gente também tem que automatizar e escalar o processo. Então, vou tentar resolver cada um desses passos aqui de uma forma. Aqui é um convite, é uma oportunidade de a gente cumprir aquela checklist através de anúncios em lives, na Twitch, no YouTube Live e na Trovo. Tá? Então, através de mais de 18.000 streamers, a gente consegue fazer anúncios como esse aqui, que a live está acontecendo e o anúncio aparece ali no canto superior direito. Não interrompe a live, tem um aviso ali embaixo do tempo do anúncio, tem um aviso antes de quando o anúncio vai entrar, tanto para o streamer quanto para a audiência. Então, você consegue ter criativos como esse, você consegue ter resultados como o Spotify teve, por exemplo, através de um outro formato também, ó, usando o QR Code, usando esse banner que na TV é conhecido até como foguetinho, né? Então, aqui eles conseguem 100% de viewability, atingindo, nesse caso aqui, 150 streamers ao mesmo tempo ao longo de várias semanas, e 100% de VTR. Então, repare, é 100% do anúncio sendo visto durante 100% do tempo do anúncio. Isso, quando você vai comparar com plataformas de mídia paga, é um diferencial absurdo, né? Tem empresas que a estratégia dela é voltada para buscar canais onde é possível ter 100% viewability. Porque aí sim você tem um engajamento, e 100% de VTR, né? Porque aí você tem um engajamento, consegue passar a sua mensagem completa. Se a pessoa assiste 3, 5 segundos do anúncio e faltou mais 10, como é que você vai garantir que ela entendeu a sua comunicação, a sua mensagem? Então fica mais complicado. E aí tem até formatos de full screen, de tela cheia, como o exemplo da PepsiCo, de um lançamento de bebida, tá vendo? Tem um aviso ali e lançou também com QR Code. E além disso, tem a parte do chat da Twitch. O chat é uma ferramenta fundamental para a plataforma. Através do chat, a gente consegue disparar uma mensagem automática a cada impressão do anúncio para que as pessoas cliquem na URL destino e a gente leve tráfego para a plataforma. E aqui, além desse formato que é mais voltado para topo, para branding, para alcance, a gente tem formatos interativos. Isso aqui você não vê em lugar nenhum. Anúncios que você pode clicar e interagir. Então, nesse exemplo, a gente pode lançar uma votação durante 1 minuto e ver qual o tênis mais votado, e depois do tênis mais votado, a gente gerar um código, um cupom de desconto para levar para o site, nesse exemplo aí da Nike, e a gente gerar uma conversão. Então, aí eu estou falando do anúncio interagir com a audiência de forma divertida, de forma criativa, e a gente trabalhar agora com campanhas de performance. Aí eu estou falando de sair de 0,5% de CTR para 3 a 5% de CTR. É um ganho absurdo. Então, ó, outro formato de quiz. Dá para fazer pergunta, brincar com a audiência. Isso gera um engajamento enorme e também leva para o site. Outro formato, roleta da sorte. Então, para quem é mais comercial, tem uma oferta, a gente pode lançar, roda ali a roleta e aí no final cai o cupom ou a oferta e a pessoa resgata no site. E também tem um formato que é mais sutil, ó, fica o banner ali embaixo, gerando curiosidade, e aí quem clica, abre e vê o anúncio. Então aqui a gente tem tido taxas de engajamento que chegam a 15%, por exemplo, o que é muito alto, e sem atrapalhar ali muito o streaming, né, a transmissão. Agora, esses anúncios, a maior diferença são resistentes a adblockers e impossíveis de pular. Porque eles são dentro da live, eles são configurados pelo influenciador, pelo streamer. Então, ali como se eu estivesse mostrando esse microfone aqui, um produto dentro da minha live. Então, não dá para pular, é resistente a adblockers. E aí você fala, pô, a audiência não fica chateada, então?
quer pular, quer parar com aquilo ali e não consegue. Não, pelo contrário, o CTR tem sido 6 vezes maior do que o benchmark. Como que a gente consegue isso então? A gente consegue pela questão toda de comunidade. Né? O senso de comunidade na Twitch, por exemplo, né, que é a maior parte dessa audiência ainda hoje, é enorme. A audiência sabe que está ali para apoiar o streamer, ela admira o streamer, muita gente doa para poder até participar da live, interagir através do chat, por exemplo, com aquele influenciador, com aquele ídolo daquela audiência. Então, esse senso de comunidade nesse canal é muito forte, é muito engajador. Então, ele sabe, como tem um aviso ali embaixo, antes de entrar o anúncio, ele sabe que aquilo é para suportar. O aviso está escrito ali, ó, vai começar um anúncio daqui a 15 segundos para apoiar o seu streamer. Então, ele já sabe, o streamer, ele clicou na nossa plataforma ali para aprovar aquela campanha daquela marca. Então, ela sabe que está ali, né, que ela quer anunciar para aquela marca. E o melhor de tudo, como não tem interrupção da transmissão, o streamer ele consegue interagir com o anúncio. A gente tem, né, uma campanha que rodou com um jogador de futebol famoso, o streamer era muito fã do jogador, e aí ele interagiu muito com o comercial. Isso gerou uma taxa, explodiu a taxa de engajamento no anúncio e clique para levar para a landing page. Então a comunidade é a parte mais importante. Você vê, tem vídeos dos maiores streamers brasileiros explicando por que ele parou de fazer outras coisas e focou em transmissão, fazer lives na Twitch, por exemplo, e mostrando a importância do chat. Com o chat, ele sente que a audiência está ali junto com ele. Ele fica horas fazendo lives o dia inteiro. Então, muitos até brincam que ligam a TV para ter um barulho e achar que estão acompanhados com alguém ali. Então, ele fica horas na frente do computador e o chat é uma forma dele se sentir próximo das outras pessoas. Então, para o streamer é importante e para a audiência é importante pra caramba porque eles conseguem se engajar e participar daquela live, direcionar o conteúdo que vai ser apresentado, passar a opinião dele e, de fato, engajar absurdamente mais com a audiência. Então, a comunidade faz com que esse engajamento seja muito forte. E aí, até aqui, a gente já resolveu 2 processos. Para quem não reparou, a parte de criativo, eu posso criar, então, um único criativo muito bem feito, né, muito bem pensado na minha estratégia de marca, na minha comunicação, e disparar e botar para anunciar para todos os streamers ao mesmo tempo. E aqui eu vou falar, sem perder a customização. Dá para customizar, dá para a gente pegar os parâmetros de cada streamer e customizar o criativo em massa. Aí é um para muitos, né? A gente tem que ser escalável, essa é a ideia toda aqui, para a gente chegar a 5.000 influenciadores. E a parte de validação também, porque você validou aquele criativo, você produziu, né, junto com o seu time de marketing e você disparou para todos eles. Mas a gente tem que ver como que eu vou lançar no canal. Como de fato eu vou subir lá para o YouTube, para o Twitch e para a Trovo, tem menos gente que conhece a Trovo, mas é uma plataforma, uma versão similar à Twitch, uma plataforma asiática que tem muita relevância já no Brasil. E tem outras ganhando cada vez mais. Tá? E no final das contas, como que a gente vai lançar nesses canais? E depois a gente fazer a otimização. Como é que a gente faz o lançamento? É bem simples, é direto via plataforma. Então, você vai lá, configura o formato do anúncio, o período, o orçamento e a frequência. Vejam, aqui você tem um recurso que você não tem uma campanha de influenciador tradicional. Você pode controlar a frequência que o anúncio vai ser mostrado para aquela audiência daquele streamer. E aí depois você vai para a segmentação. Então, categoria, tamanho do público, país, idioma, faixa etária e gênero do streamer. Então, a segmentação de categoria, por exemplo, é jogos ou não jogos. Hoje, nesse inventário que a gente tem, 40% é de conteúdo não relacionado a jogos de computador. Né? Então tem muita coisa de entretenimento e outras coisas. E aí, mas eu quero jogos não violentos, dá também. Mas eu quero algum jogo específico, uma lista de jogos específicos, dá também. Aí eu quero selecionar, pode anunciar para esses 100, mas eu quero priorizar esses 10 aqui, dá também. Então aqui você vai segmentando, subiu o seu criativo, aí quando você sobe, você está subindo, permitindo que você anuncie através de todos os streamers. Porque o streamer configura do lado dele nas plataformas. Ele que permite aquilo acontecer. Então, ao invés dele preparar o conteúdo e publicar,
né? Ele já botou um código, um script ali na configuração da plataforma, e aí o anúncio vai ser apresentado na hora certa, né? Ele pode até, se ele quiser, aprovar quando o anúncio vai entrar, mas isso a maioria deixa automatizado, que é mais prático para ele, e ele sabe quando vai entrar, como eu mostrei aqui. Então a parte de subida, até para dar uma ideia, na plataforma, ó, você escolhe, por exemplo, se você quer fazer uma campanha, ó, cria uma campanha de branding, até ativar Brand Lift, que eu vou falar daqui a pouco, configura né, essa parte toda de categorização, o nome da campanha, as configurações ali, define descrição, até o textinho que o chatbot vai disparar no chat, por exemplo, online, né, que está ali na Twitch. Define os formatos de criativo, sobe os criativos ali, ó, aí tem as tags, você pode definir aquelas segmentações que eu mostrei, sobe o criativo em vídeo, as UTMs, né, porque a gente quer rastrear tudo, então você configura as URLs que você quer usar, até se vai gerar um QR Code ou não, e sobe na plataforma e dispara. Acabou, dá o play e começa. Tá vendo? Aí tem o streamer né, fazendo o show dele e aparece o criativo. Tá? E além disso, também é possível segmentar pela audiência. Isso aqui é muito legal, porque hoje já é possível você ter informações, né, algumas plataformas de influenciadores, você consegue ter informação da audiência também, mas aqui você segmenta pela audiência e depois otimiza pela segmentação, que é aí que eu vou mostrar. Então, até de forma contextual, baseado no que a audiência está assistindo naquele momento. E aí até tipo o sistema operacional dá para a gente segmentar. E aí beleza, quando você monitora, aqui é possível você segmentar e monitorar pelos canais que estão aparecendo, pelas categorias. A Just Chatting, por exemplo, a gente conhece, é a maior categoria da Twitch hoje e não fala de gaming, não é focado em game, é tudo quanto é tipo de conteúdo. E aí vejam, aqui eu já consigo fazer a otimização. Eu já subi minha campanha, certo? Já lancei a campanha de forma automatizada para 5.000 influenciadores, se eu quiser. E aí aqui, como eu segmentei para 5.000 influenciadores e nas categorias deles e na audiência deles, eu consigo monitorar e aí eu consigo otimizar. Né? Se eu tenho 10 influenciadores, eu consigo analisar 10 segmentos e ver qual que foi melhor e otimizar. Agora, se eu segmento para 5.000 influenciadores, eu já consigo analisar 5.000 segmentos e otimizar. Então, essa é a diferença. Pela plataforma, o próprio algoritmo vai ver cada streamer de acordo com o CTR que ele tem, com a métrica que ele tem, e vai priorizar um ou outro. Dá até para você configurar a tag de rastreio e ver quanto de conversão e de venda cada streamer está trazendo. E aí eu imprimo o anúncio para ele, espero o CTR, espero a conversão vir e depois eu otimizo para definir quando que eu vou imprimir de novo para cada influenciador, entendeu? É diferente de você fazer, né, uma série de publicações para um monte de influenciadores e analisar quem gerou mais conversão. Aqui eu posso fazer dia a dia, aqui eu posso fazer em real time. Então aqui eu consigo ver cada um e otimizando, e o algoritmo, aí entra AI, porque quem vai ficar ali manualmente definindo quando eu vou imprimir um anúncio para cada influenciador? É desumano, é impossível. Não é gerenciável quando você está falando de 5.000. Então aqui a gente vai definindo certinho, automaticamente, quem vai ganhando mais visualização, mais impressão do anúncio. E uma coisa aqui muito legal, aqui tem todo um controle para a gente não imprimir anúncio para quem não está gerando engajamento. Dependendo, tem um threshold ali, quando ele tem um streamer, um influenciador, tem muito pouco engajamento, eu paro de mostrar para ele. Aviso automaticamente para ele, falo, olha, você está com a taxa de engajamento muito baixa. Por que isso? Porque talvez esteja chato para a audiência. Talvez esteja complicado mostrar ali. Então ele vai se engajar mais com a audiência para voltar a ter um CTR bom, automaticamente volta a imprimir anúncio. Entendeu? Então essa é uma estratégia fantástica quando a inteligência artificial está ali em prol da boa prática, né, de uma boa experiência para a audiência e também um bom resultado, né, de vendas ou de engajamento para a marca. E aqui, ó, na plataforma você acompanha impressão, alcance, CTR, tudo, como eu falei, segmentado, e pode usar isso com relatórios de screenshots para comprovar que aquele anúncio foi impresso. Aqui a gente tem uma parte importante, que é um controle também de brand safety.
Eu estava conversando ontem aqui com algumas pessoas e essa é uma preocupação dos influenciadores, né? Ao anunciar com influenciadores. Como que eu vou garantir que ele está comunicando bem, que ele não está trazendo algum conteúdo que fere a comunicação ou a estratégia da minha marca? Aqui a gente consegue controlar isso também usando AI. A gente consegue monitorar o áudio daquela live, entender se aquilo tem alguma coisa negativa, usando uma OpenAI ou outras tecnologias para a gente entender se aquilo está sendo com palavra-chave da marca. Por exemplo, a gente pré-treina, né, a AI. Então ela pode até saber quais são as regras de negócio da empresa, qual a identidade visual, por exemplo, o que pode ou o que não pode, e aí depois ele fica monitorando as lives. Então isso dá para fazer e, obviamente, brand safety para quê? Para antifraude. Então a gente entender quando tem view e clique fraudulento, na hora. Bloqueia o anunciante, para de anunciar o streamer, desculpa. Bloqueia o streamer, avisa para ele automaticamente, olha, tá tendo clique ou view fraudulento aqui. E aí se ele continua por algumas horas já, ele já é bloqueado, pode ser cortado totalmente da rede e ainda denunciado para Twitch. Então, esse controle é conjunto, né? A Twitch trabalha, Twitch, YouTube e Trovo e outras plataformas trabalham contra isso. A gente trabalha também para ajudar a ter uma audiência cada vez mais confiável, um streamer, um influenciador cada vez mais confiável. E por fim, gente, tem a parte de brand lift, que é a headline do pitch. Como em Meta Ads, por exemplo, é possível a gente fazer campanhas de brand lift, é importantíssimo ativar o relatório, porque é uma das poucas formas de mensurar o resultado de uma campanha de branding. Então é fundamental. O YouTube Brand Lift também é a mesma coisa. Então você precisa ativar esse relatório para você ter um relatório com confiança estatística te avisando, olha, essa campanha que você fez trouxe um incremento para você de reconhecimento de marca, de lembrança de anúncio. E a gente tem atingido com a Intel e com a própria Amazon resultados como esse aqui, 85% de ad recall. Para quem faz relatório de Brand Lift, segue a boa prática em YouTube Brand Lift e Meta Ads, por exemplo, sabe que 85% de ad recall é um percentual absurdamente alto. Então isso é muito pautado, claro, a criatividade, junto com AI ou não, tem que ser boa, o anúncio tem que ser bom, a estratégia tem que ser boa, mas todo esse senso de comunidade que eu falei, a parte de engajamento e como o formato do anúncio e o anúncio é mostrado para a audiência, isso faz toda a diferença. Então, é assim que a gente consegue resolver aquela checklist. Então, a parte de lançamento, subimos direto pela plataforma. A parte de otimização, o algoritmo vai conseguir fazer, porque, afinal, agora eu tenho uma segmentação ultra granular e aí eu consigo otimizar tudo em real time. Então, no fim, a gente fecha uma campanha realmente escalável. Aí a gente consegue atingir 5 mil influenciadores ao mesmo tempo e até mais, dependendo da estratégia da marca. E é assim que a gente tem conseguido fazer, né, com a Pareto, toda a nossa tecnologia, mais de 30 mil clientes posicionados pelo mundo e muitas marcas dessas aqui usando live ads, né, no YouTube, Twitch, Trovo, para anunciar e conseguir esses resultados que a gente não vê em outros canais, não tem visto em outros canais. E lembrando, gente, isso tudo é complementar, né? A estratégia Twitch Ads, por exemplo, se complementa a essa. A estratégia de YouTube, de campanha de influenciador tradicional, se complementa com essa. Essa é um nicho, é um segmento de mercado que a gente não consegue atingir. Hoje, para vocês terem uma ideia, né, a geração Z, 63% usa ad blockers. Então eles não estão sendo impactados lá em Google e Meta Ads, por exemplo, quando trazem, quando estão engajando ali com os canais. A geração Zoomer, por exemplo, 99% pula anúncio. Então aqui é uma forma de atingir essas gerações, onde elas estão e da forma que elas gostam. Lembrando, de maneira complementar para se adequar a toda a estratégia de topo, meio e fundo de funil. Então é isso, gente. É o que eu queria trazer aqui, deixar os 3 minutos finais para eventuais dúvidas. Se não é isso, muito obrigado.